Glória a Deus, meus irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no tema, por gentileza. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 5, verso de número 14. Amém? Glória a Deus. Que diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Amém? Glória a Deus, nós somos luz do mundo. Amém? Você pode colocar a sua Bíblia em cima e deixar ela aberta? E vamos adorar o Senhor? Atmosfera espiritual, né? Nós temos o poder e a autoridade de mudar a atmosfera espiritual, irmãos. Suzano tem que sentir essa presença que a gente sente. Esse bairro tem que sentir a presença que a gente sente. Os vizinhos têm que sentir a presença que está aqui dentro. Amém? Quero já agradecer a Deus pela oportunidade. O pastor José Fernando me incumbiu, né? E ele disse que eu ia representar ele na palavra. Eu falei, meu Deus do céu, pastor, representar o pastor presidente, né? Ele ia ministrar a palavra de Deus para ele vir. Ele falou, pastor Manuel, tá com o senhor aí, né, pastor? E eu glorifico a Deus, irmãos, porque tudo que Deus tem colocado em minha mão, eu tenho feito para ele. Porque covarde não vai entrar no céu. Medroso não vai entrar no céu. Por isso que a gente tem que ser corajoso. Olha para o seu irmão do seu lado aí, tem coragem? Então adora a Deus, porque a glória vai descer. Aleluia, amém? Irmãos, eu quero já agradecer também a minha família, né, irmãos? Não posso deixar de agradecer pela vida da minha esposa, pela vida dos meus filhos que têm me acompanhado aí, né, nessa missão aí no Rio de Janeiro, né? E algumas vezes eu tive por aqui sozinho, porque Deus não permitiu a família toda. Mas hoje Deus permitiu a minha família estar comigo e eu glorifico a Deus por isso. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. O tema de hoje é: vós sois a luz do mundo. Irmãos, é interessante que quando nós falamos de luz, fica uma responsabilidade muito grande. Veja bem que no capítulo aqui de número 4, Jesus ele chama os discípulos lá no versículo de número 18. Ele começa a chamar os primeiros discípulos, mas ele só fala para o discípulo que são luz do mundo depois que chegou até ele. Não tem como ser luz do mundo se não chegar até Jesus. Só é luz do mundo aquele que está na verdadeira luz. Jesus Cristo é a energia do crente. E a lâmpada funciona sem energia? Então nós temos que estar em Jesus. E quando Jesus chama os discípulos, e os discípulos vão até Jesus, Jesus começa a dizer para eles a respeito da bem-aventurança. Chama eles para o sermão do monte. Jesus começa a falar do próprio caráter dele. Olha o que Jesus expressa no sermão do monte. Ele começa a dizer que bem-aventurado é o quê? Os pobres de espírito. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados humildes, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados os mansos, né, e puros de coração, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Ele está falando dele, ele está falando bem-aventurado, ou seja, olha para mim, que se você me seguir, você vai ser um exemplo de luz nesse mundo. Aí, irmãos, que coisa linda, quando Jesus começa a chamar, eu estava falando com o Marcelo aqui, o Espírito Santo de Deus vai falando conosco, irmão, se a gente colocasse só uma lâmpada nesse salão, não ia iluminar muita coisa não. Ia ou não ia? Ia? Não. Por isso que Jesus chama os discípulos e fala, vocês são a luz do mundo, ou seja, a luz do mundo brilhando aqui dentro. Jesus chamou a cada um de nós, irmão, e falou, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou fazer de vocês a luz desse mundo. Sabe por que luz? Porque outrora eu era trevas, outrora eu
vivia na bebida, na prostituição, nas drogas. Mas quando Jesus me encontrou, Ele falou: deixa eu fazer uma obra na tua vida. E quando eu entrar dentro de você, eu vou começar a transparecer a luz. Eu vou começar a dar para você aquilo que eu tenho de melhor. E quando você for falar do meu nome, a luz vai brilhar em você. E aquele que está nas trevas vão ver a tão maravilhosa luz que você se tornou no meu caminho. Não tem como ser luz. Eu estou me tremendo todo aqui, irmãos. Não tem como ser luz sem brilhar. Tem como ser luz sem brilhar? Não, olha para o seu irmão e fala: não tem como ser luz sem brilhar. Eita Deus, como que está seu brilho aí? Será que você está brilhando? Ou você está naquela luz mais fraquinha? Porque hoje em dia eu esqueci o nome do... Você controla a luminosidade. É o quê? Como é que é? Dimmer. Olha que coisa linda. É em inglês. Dimmer. Você controla o quê? A intensidade. Como que está a sua luz aí? Meu Deus! Como que você está controlando a intensidade? Será que está fraquinho? Ou será que está forte? Ou está quase apagando? Irmão, que coisa linda que é isso aqui. Eu ministrei uma vez essa mensagem aqui, o pastor, né, aqui em Suzano. E quando o pastor me passou o tema, que eu estava vindo ver o tema lá, eu falei: Jesus amado, e agora? Eu fiquei em cima disso aqui, e o Espírito Santo de Deus falou para mim: eu já te dei a palavra. Aleluia. Olha que coisa linda, não tem como ser discípulo e ser luz sem brilhar. Aleluia. Não tem como. O que tem de crente nesse mundo que não tem mais luz, que não brilha mais, o que tem de crente, irmão, que está reclamando da palavra, que reclama da exortação, que reclama do louvor, que reclama do barulho, já está quase apagado. Hoje é dia de você acender de uma vez. Hoje é dia de brilhar de uma vez. Xarabacandarábia. Até aqui você está controlando, mas a partir de hoje deixa Jesus controlar. Eu vou tentar ser breve aqui, mas até meia-noite eu creio que eu termino. Brincadeira. Irmãos, olha que lindo. Quando Jesus chama os discípulos, Jesus já começa com o Sermão do Monte. E quando Jesus começa com o Sermão do Monte, ele já chama eles e fala aqui, vocês vão aprender agora sobre o sal e sobre a luz. Só que não tem como ser sal e não tem como ser luz. Não tem como. Se a gente não fizer o que ele mandou nós fazer. Eu tenho vergonha de evangelizar. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de louvar. Eu tenho vergonha de pregar. Eu tenho vergonha de tomar. Vai brilhar a luz. Brilha de uma vez. Irmão, olha. A gente tem que estar no fogo mesmo. Quando Jesus levou a gente lá para Sumidouro, eu lembro quando a minha esposa louvava, ela ficava de cabeça baixa, né, Júnior? Quase ninguém viu o rosto dela, irmão. Agora ela levanta a cabeça. E ó. Porque ele vive. Cadê a timidez? A luz foi brilhando, a timidez foi embora. E aí, irmãos, olha que tremendo. Jesus começa a ensinar os discípulos a respeito do cumprimento da lei. Jesus já começa, né, dizendo para eles, ó, o sal, a luz do mundo, ó, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Né? Ele fala aqui. E aí ele fala, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Você já viu alguém acender uma luz e colocar debaixo da vasilha? Quando acaba a luz na sua casa, você coloca a vela debaixo da vasilha? Coloca a vela debaixo da cama? Vai iluminar o quê? A luz sempre tem que estar no centro.
O que Jesus está falando para eles, eu quero que vocês sejam a luz, mas a luz tem que estar no centro da minha vontade. Porque se não estiver no centro da minha vontade, você vai colocar onde você quiser, mas não vai iluminar do jeito que eu quero que seja iluminado. E aí Jesus, ele começa, irmãos, a falar com eles aqui, não pensa que eu vim abolir a lei. Versículo 17, do capítulo 5. E ele fala aqui, digo-lhes a verdade, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerão a lei e a menor letra ou menor traço até que se cumpra. Cumprir a palavra. Se cumpriu a palavra na minha vida. Ontem minha irmã estava dizendo para mim, e hoje, né, a filha está ali ainda numa vida de droga, de bebida, e ela disse para mim, mano, você está aqui hoje, mas os irmãos, eles entraram em jejum e oração pela sua vida. Eles entraram e eles foram, e eles estavam buscando ali, para quê? Para que a luz que estava nele fosse iluminar em mim lá. E muitas das vezes no meio do mato Jesus me encontrava. Quando eu estava dentro do baile, Jesus ia até mim. O que é que você está fazendo aí? E eu me sentia constrangido. Eu já me peguei, irmão, no meio de biqueira, pregando para os camaradas usuários. E quem era eu para pregar alguma coisa? Mas Jesus já estava trazendo eu para a presença dele. Ou seja, irmão, não vai. Olha que coisa linda. Nem o menor traço até que se cumpra. Vai cumprir a promessa na tua vida. Vai cumprir a promessa na tua família, mas tem que ser luz. Tem que brilhar, tem que ser a luz do mundo. Não adianta, irmão, tem luz que fica reclamando, aí não dá certo. Eu não sei o que, é o filho, é a filha, ou é isso, ou é aquilo, irmão. Pelo amor de Deus, vamos se colocar na brecha para a luz brilhar, irmão. Eu quero ver a escuridão ter vez quando tem a luz. Eu já tive experiência, irmão, não vou falar o nome, mas com um jovem, que ele chegava em casa doidão, quando ele abria a porta, que olhava para mim, o demônio manifestava. Manifestava na hora, e já ia saindo. Por quê? Entrou dentro da casa do crente, irmão, tem luz. Entrou na luz, opa! Aqui não tem vez para mim. Quando Jesus chegou diante do endemoniado gadareno, irmão, olha que coisa linda, irmão. Eu preguei isso aqui lá no evangelista Cícero. Irmão, quando Jesus foi de encontro ao endemoniado gadareno, se levantou uma tempestade. Olha na Bíblia para você ver, Jesus repreendeu o vento e repreendeu ao mar. Mas aí você vai lá no evangelho de Marcos, quando ele também estava aí, falou para os discípulos, vai na frente que depois eu vou. A tempestade veio acompanhando ele quando ele estava dentro do mar. Quando ele pisou no barco, o que aconteceu? A tempestade parou. Mas quando Jesus estava indo de encontro ao endemoniado, os inimigos já começaram a manifestar lá, vamos parar ele. Vamos parar, não deixa chegar lá não. Aí começou vento, começou a tempestade, aí os discípulos, e Jesus, nos ajuda, o negócio está feio aqui. Jesus chegou lá e falou, acalma, Mar, aquieta, e acalmou. O que era isso? Jesus estava indo de encontro ao endemoniado gadareno. E o inimigo já se levantou querendo botar a barreira. Olha, ele chega e repreende. Ou seja, ele repreendeu porque não foi ele que... Não era ele que estava operando ali. Agora, quando ele pisou no barco, que os discípulos estavam sozinhos aí, era ele. Agora, quando ele estava de encontro ao endemoniado gadareno, é porque o inimigo não queria que Jesus chegasse até lá. O inimigo não quer, irmão, que Jesus chegue na tua causa, que Jesus chegue na tua casa, que Jesus chegue na tua família, mas enquanto você for luz, Jesus vai chegar e vai mudar a história de uma vez por todas. A Bíblia fala que ele veio de encontro a Jesus. O que ele fez? Já foi logo se postando. Já foi logo se entregando. Eu levantei a barreira, eu levantei a tempestade e o Senhor operou. Nós não tem pra onde ir, não. Manda pro porco. Manda pro porco. Fala comigo assim, manda pro porco. Manda pro porco. Manda pro porco. Sabe por quê? Porque a tua família não é chiqueiro. Tua família não é pouco pra ficar comendo a bolota desse mundo aí. Bebida, droga, prostituição. Não.
salvação e luz. E quando a luz chegar, as trevas se dissipam de uma vez por todas. Olha que coisa linda, irmão. Jesus teve que ensinar tudo isso para os discípulos, para eles ser luz de verdade. Porque tem muitos discípulos hoje que infelizmente não é luz de verdade. É ou não é? O próprio Jesus fala que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito. Se ele fala do verdadeiro, ele está falando do falso também. Então, ou seja, não adianta. Eu tenho que fazer com que a palavra de Deus se cumpra. Eu tenho que cumprir o que Jesus mandou eu fazer. O que é que Jesus deixou para nós? Os mandamentos. O que é que Jesus falou para nós? Sai da roda de carnecedor. O que é que Jesus falou para nós? Cuidado com as más conversações. O que é que Jesus falou para nós? Cuidado com fofoca. O que é que Jesus falou para nós? Não, ele deu mais muita coisa para nós sair do pecado, para nós sair do erro. Ele deu foi muita coisa. Agora é nós que vai lá e procura. É a gente que procura. Aí Jesus falou para eles assim, ó, eu vim cumprir a lei. E depois Jesus fala do homicídio, irmão. Homicídio. Se a gente for falar de homicídio hoje, irmão, quantos crentes não estão matando crente? Quanto homicídio não está tendo hoje? Não é pouco. É ou não é? Segundo as estatísticas, provavelmente aí 180 mil famílias hoje estão em luto. Mas nós estamos em Cristo. E aí Jesus fala para eles aqui, ó, vocês ouviram o que foi dito, versículo 31, aos seus antepassados. Olha o que ele está falando aqui, vocês ouviram o que foi dito lá para os seus antepassados. Não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento, mas eu lhe digo que qualquer que se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que dizer louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Ou seja, Jesus está instruindo eles. Por quê? Porque eles também iriam instruir outras pessoas. É ou não é? Hoje nós temos nosso pastor presidente, que foi o primeiro, carro-chefe, veio o pastor Alessandro. Agora tem um monte de pastor que tribuna linda. Ou seja, nós viemos aprendendo desde o início. Agora coloque em prática quem quer. Cresce quem quer. É ou não é? Tem planta que você coloca o adubo, você coloca tudo, não sai do lugar. E tem planta que você só jogar um pingo d'água ela já cresce. Porque anda na obediência da palavra. Aí, irmão, Jesus fala a respeito do adultério. Jesus começa a ensinar eles a respeito do adultério. E Jesus fala para eles, ó, vocês ouviram que foi dito, não adulterarás, mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha que Jesus vai falar para eles. Ou seja, irmão, Jesus teve que passar o sermão da... Vocês vão entender esse mistério aqui. Jesus teve que passar esse sermão todinho para eles aqui, para eles aprender de verdade o que é ser luz. Não é qualquer luzinha frajuta, não. Jesus não está falando de qualquer luzinha, não, irmão, que queima com qualquer coisa, que apaga com qualquer coisinha, porque tem crente que apaga por qualquer coisinha. Ele não está falando isso, não. Ele está falando aqui, eu quero colocar você para brilhar e a tua luz nunca mais vai se apagar. Ela vai brilhar para sempre. Até eu encontrar com você na eternidade, porque aí você não vai precisar mais, porque eu vou ser a tua luz. Aí Jesus começa a falar para eles a respeito do divórcio. Irmãos, eu vejo isso aqui, coisa linda. Porque quando Jesus escolhe os discípulos, são homens. E são homens falhos. Se Jesus colocou tudo isso aqui, é porque ele precisava arrancar. Aleluia. Eu vejo os irmãos lá na lavoura, não é só plantar e crescer bonitinho, não, irmão. Eles têm que ir lá arrancar as ervas daninhas, eles têm que ir lá arrancar mato, carpinar, eles têm que estar toda hora dando um trato para crescer bonito e ficar vistoso. Então, ou seja, é o que Jesus está fazendo com nós. É o que Jesus estava fazendo com o discípulo. Eu preciso te ensinar para você ser luz de verdade. É ou não é? Quem quer ser luz de verdade aí, dá glória a Deus. Olha que tremendo.
Jesus fala do divórcio. Foi dito que aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar certidão de divórcio. Mas eu lhe digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Isso é palavra tremenda, irmão. Esses tempos atrás, pastor, eu fui numa casa e o cara caiu falei, pastor, caiu de moto e foi uma obra de macumbaria. Foi feita para o cara perder a cabeça mesmo. E Deus revelou tudo. Aí chamou a gente para ir lá e eu fui. Subi, o cara com traumatismo craniano, cabeça rachada. Eu subi, ungi a cabeça dele, ele estava em coma, não me ouviu. Orei nele, no outro dia, a rachadura sumiu. Aí a gente orando, o médico querendo desligar o aparelho, nós orando. Orando. Deu uns 15 dias, isso aí, né, meu amor? Uns 15 dias. Fui visitar o cara na casa dele. Falei aqui, Deus te deu livramento. Agora é contigo. Tu quer Jesus? Aí, quer Jesus ou você quer outro acidente? Deus já te livrou. Tu quer morrer ou quer Jesus? Porque se você morrer agora, com Jesus você sobe. Agora sem Jesus você desce. Tu quer o quê? Quer subir. Então aceita Jesus. Aceita Jesus. Aceitou! Só que aí, o profeta de verdade, ele não se cala igual Micaías não se calou, diante daqueles 400 profetas que o rei Acabe estava toda hora. Fala aí o que eu quero, fala o que eu quero. Aí chegou em mim e estava conversando, eu falei, peraí, como é que está seu casamento? Como é que você entrou em relacionamento com esse camarada? Aí ela pegou e falou assim, ele traiu a mulher dele. Eu falei, se ele traiu a mulher dele, então vamos lá, pega a Bíblia. Peguei a Bíblia e mostrei para ela aqui, falei, ó, cai fora porque você está em adultério com ele. Eu falei assim, eu não creio. Você não crê, mas a Bíblia crê. Está falando aqui, ó. O cara cometeu adultério com a mulher dele e se juntou com essa. Aí eu falei, eu tive que falar a verdade, irmão. Aí os irmãos olhou para minha cara assim, assustou. Aí falou, essa aí nunca mais me chama. Tive que falar a verdade. E falei, abre teu olho, senão vai você e ele para o inferno. Meu Deus. A gente foi chamado para quê? Eu vou ficar apagado numa hora dessa? Aí se o cara sepulturou a mulher, aí chega lá naquele grande dia, Jesus vai falar, tu é covarde. E não falou o que era para ter falado. Eu falei mesmo. Eu falei, se quiser eu faço culto aqui, se não quiser também eu não volto. Já fiz minha parte. Pronto. Aí eles falaram, eu vou lá na igreja. Eu falei, pode ir. Estão para ir lá. Ou seja, irmão, aqui, é o quê? É o que a Bíblia está ensinando. É o que Jesus falou para os discípulos. Talvez tinha algum discípulo ali que já estava querendo repudiar a mulher. Né? Talvez tinha um discípulo ali que já estava Lá na minha região, tem uns camaradas que fica só agenda. O cara só vai meter na agenda, irmão, e pega nas igrejas, e você não vê a mulher do lado dele. Fala, rapaz, uma hora a casa cai. É ruim de eu ficar sem minha varoa. Jesus me deu ela para andar com ela, não foi sozinho. Aí, irmão, tem muitos hoje em dia caindo no quê? No adultério. Por quê? Porque não vigia. Vou visitar, sou de Deus, vou revelar. E tatatá, aquilo outro. E vai sozinho. E tem muita gente caindo em embaraço aí. Tem mulher caindo em embaraço de adúltero e não está nem enxergando o embaraço. O negócio está feio. Por isso que Jesus alertou eles aqui, ó. O juramento também, Jesus fala para ele, cuidado, hein? Não fica jurando falsamente não, tá? Você que gosta de ficar jurando aí, falando meu nome, não cumpre o que você faz. Já estou avisando vocês, quer ser luz? Então já vou ensinar de uma vez. Jesus ensinou. Jesus falou a respeito da vingança, porque tem aquele camarada que é vingativo, né? Se der na minha cara, irmão, eu quebro no pau. Eu rebento no quê? Sou crente, mas não sou besta. Não sou bobo, não sou macho. Se fosse macho mesmo, mantinha a luz acesa. Olha aqui, irmão. Olha o que Jesus fala. Ó, não resista ao perverso. Se alguém ferir a face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Ou bate na outra. Se der na tua, dá na dele também. Tem uns crentes que é assim, né? Fala pro filho assim, se te bater, bate também, bobo. Bate. Fala pro meu filho, não bate não. Põe a mão na cabeça dele e ora.
Bota a mão na cabeça e ora para você ver se vai bater de novo. Esse cara é doido. Ele não vai nem chegar perto. E aí Jesus ensina isso para eles, por quê? Porque tinha uns camaradas vingativos lá. O próprio Pedro cortou a orelha de Malco. Por que cortou a orelha de Malco? Era para ele cortar? Era para ele puxar a espada? Ele estava do lado de quem? E puxou a espada para cortar a orelha do cara, irmão. Cara vingativo, não vem não, que aqui o negócio fica... Tem crente que o negócio fica doido, mano. Não mexe comigo, com a minha família, não. Não mexe, não. Não vai no ciclo de oração. Não desce oração. Não faz um propósito. Não faz um jejum. E na hora que estreita... Tum, pagou. Pagou tudo. Por que apagou? Meu Deus. Por isso que Jesus ensina, irmão. Jesus teve que fazer essa limpeza nos caras. Ele teve que fazer isso em nós também, não teve? Aleluia. Hã? O que Jesus teve que limpar da gente? Eita, glória a Deus, está limpando até hoje. Tem hora que Jesus fala, desce, senão eu te pego. Tá entrando, não. Aí já, tá bom. Uma vez, irmão, trabalhando, subindo para trabalhar, olhei para o rapaz triste, da congregação cristã, amigo meu. Ele triste, eu subi para trabalhar, cheguei lá no serviço, aí eu estou fazendo meu serviço, o Espírito Santo falou, desce lá e abraça ele. Eu falei, vou nada. Aí eu estava mexendo, o Espírito Santo de Deus, desce e abraça ele. Eu não vou. Pela terceira vez, desce agora. Ah, eu tive que largar. Desci. Quando eu desci, estava 3. Um no meio, dentro do quartinho. O menino estava bem no meio. Aí tinha um desviado aqui. E o outro crente aqui, que é um irmão também. Abençoado. A hora que eu cheguei, eu falei assim, meu irmão, o Espírito Santo de Deus me mandou vir aqui te dar um abraço. Quando eu encostei nele, ele foi batizado com o Espírito Santo. O outro saiu pulando. Aí o outro aqui já se rendeu, eu volto para Jesus. Aí a minha sobrinha Patrícia estava com a gente. Eu fechei a porta do quartinho e falei, a Glória só aqui dentro. A hora que eu fechei a porta do quartinho, só desceu ela. Ela falou, não consegui chegar perto. A única coisa que eu conseguia é levantar a minha mão e interceder. A glória invadiu aquele lugar, irmão. Só que eu tive que obedecer a voz de Deus. O que tem de crente que não obedece. O que tem de crente, Deus fala assim, dá lá para o seu irmão. Ainda mais quando trata de dinheiro. O crente que... Aqui Jesus falou, cuidado com o amor ao dinheiro, hein? Avarento. Quando fala assim, dá lá para o irmão. Vai, rapaz, abençoa ele. Ah, mas é o único que eu tenho. Mas eu só tenho isso. Mas rapaz, eu não sou o dono do ouro e da prata. E não é eu que estou falando. Não obedece, não. Aí isso acontece. Aquele dinheiro não rende. E quando vai ver, já era. Foi. Sumiu. Cadê o dinheiro? Não dei para o irmão. E também não usufruí dele. Por quê? Porque não obedeceu. Aí Jesus teve que fazer essa limpeza nesse também, irmão. Nós vamos entrar nisso. Jesus teve que ensinar a luz dos discípulos. Está começando. Irmão, você pega cada pontinha que a luz vai ficando mais forte. Quando nós chegar lá, quando nós chegar no finalzinho aqui que vocês vão ver, a luz já vai estar brilhando, que vai estar uma beleza. Olha que tremendo. Aí Jesus fala assim para eles, vou ensinar vocês a amar o inimigo. Aí fala, como assim? Agora me pegou. Como é que eu vou amar o inimigo? Não, vocês estão acostumados a amar quem ama vocês. Mas agora eu vou ensinar vocês a amar quem te odeia. É mesmo, Jesus? E Pedro, é mesmo? Pedro. Guarda essa espada, Pedro. Já tem uns 5 na lista. Deus faz assim, irmão. Pega o camarada que está aí, querendo matar um monte de gente, traz ele para Jesus, limpa ele e fala, agora você não vai matar ninguém. E tu vai amar ele ainda. Ainda vai lá e pede perdão, me perdoa. Aí, olha que tem medo, irmão. Jesus fala para ele aqui, mas eu os digo, ame os seus inimigos. Os amigos? Inimigos. Quem? Você tem amado aí ou não? Não vou com a cara. Não. Crente que não vai com a cara do outro. Não vou com a cara.
O santo não bateu, então o seu espírito não é o mesmo que o nosso. Não dá. Não dá. Sabe o que é? É diferente nada, meu irmão. Que diferente que é? Aleluia. Olha para nós aqui, é tudo igual, ó. Aleluia. Hã? Um é mais alto, outro é mais fortinho, um é cabeludo, outro é careca, mas o Espírito Santo está aqui, ó. Tem diferença? Não tem? Aí Jesus ensinou eles, ó, quer ser a luz do mundo? Peraí, Pedro, vai brilhar mais um pouquinho em você. Ama seu amigo, o inimigo, tá, Pedro? Tá bom, mestre, eu vou amar. É assim que nós faz, né? Não é isso? Escuta aquela palavra bem gostosa mesmo. Aí Jesus fala com nós, a gente tá doido para fazer, aí ele fala, não faz. Aí nós, tá bom, Jesus, não vou fazer. Você imagina os discípulos aqui olhando para Jesus e falando, tá bom, essa aí foi para mim. Já viu? Não tem essa, né? Dentro da igreja tem essa, né? O irmão olha assim e fala assim, isso aí foi para mim, ó. Você imagina os discípulos, pegou eu agora, hein? Imagina os discípulos, pegou eu agora. Pegou eu. Me pegou, agora foi eu. Aí ele pega todo mundo aqui. Pega todo mundo. Não tem distinção. Aí Jesus fala para eles aqui a respeito de ajudar os necessitados. Ponto, o avarento, que não ajuda ninguém. Vamos juntar uma cesta básica. O mês inteiro não aparece 1 quilinho de sal. Vamos ajudar o irmão a abençoar. Nunca tem disponibilidade. Ajudar os necessitados. Quem lembra do Aleph? Quem lembra que levanta a mão? Eu ganhei o Aleph para Jesus. E quando eu fui na casa dele, o Espírito Santo de Deus falou para mim, pega tudo que você tem e leva. Minha esposa está aí de prova. Os irmãos me ajudou lá também, né? Peguei o que eu tinha e fui levar, não tinha nada na casa deles. Aí eu falei, Jesus, eu não sei falar, não tem o que eu falo aqui. Jesus dirigiu eu e o menino aceitou Jesus, ficou firme e Jesus recolheu ele para a glória. Aí eu falei, eu fui reclamar com ele, falei, Jesus, não é possível, eu estou já há tantos anos, estou aí, o senhor falou que no mundo nós temos aflição, infelizmente é só aflição mesmo. E o senhor leva ele primeiro que eu. Aí Jesus falou, os últimos serão o primeiro. Aí o pastor me chamou para pregar, eu tive que pregar isso aí, os últimos serão o primeiro. E pior, né, na dúvida, o único terno que eu tinha foi nele. E o único dinheiro que eu tinha guardado dele, tinha esquecido, não sabia onde estava, foi no terno. Dei a cesta básica, ganhei o menino para Jesus, e ajudei no enterro, dei o terno e ainda foi com dinheiro ainda. Ô, glória! Eu não sei se ele usou ou não usou, não. Aleluia! Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus! Aí Jesus ensina eles a respeito da oração. Eita, glória a Deus. Ei, pastor, coisa linda, né? Agora chegou na oração. Agora nós vamos falar dos 6 horas por mim. 6 horas por mim? Não vai descer em oração não, para você ver. Minha irmã veio hoje, vamos lá orar lá na casa, não vou. Não vou. O que adianta eu ir lá? Eu oro e bum de novo. Ora, bum. Eu vou orar lá de casa. Eu entro em jejum, entro em oração e Deus visita lá. Agora eu vou ficar indo na casa de quem não quer, não. Jesus fala isso, não quer? Sacode o pé, ó. Aleluia! Aí fica assim, eu não consigo. Camarada frouxo. Macho frouxo. Eu não consigo ser liberto. Eu não consigo isso. Eu não consigo ser... Que não consegue o quê, meu irmão? Aleluia! Do jeito que eu vinha para a igreja, o pastor Alex olhava para mim assim e falava, meu Deus do céu. Irmão, eu tinha tudo no bolso, tudo que não prestava. Eu só estava esperando acabar o culto para correr para a farra de novo. E aí, o que eu fazia depois? Para onde que eu ia? O culto. Parece que o Espírito Santo deu desculpa, varão. Pegava eu pelo colarinho assim, tá, vamos embora. Tu pode ir doidão, mas eu vou te libertar. Vai. Tua mãe está orando, vamos embora para a igreja. Teu pai, teu irmão está orando, bora. Tua mãe está orando, bora. Agora não ora não para ver se eu estava aqui.
Aí o crente, é minha mãe, é meu pai, é meu tio, é minha fulana, mas não faz nada. Jesus está ensinando a orar e não ora. Jesus está falando, vem, entra com nós em oração, vamos entrar em propósito, vamos aí, vamos entrar, para ver se... irmão, o dia que a minha esposa, irmão, recebeu a notícia do médico, dizendo para ela assim, você não vai ter filho, não pode ter filho, e pode esquecer. Eu já estava convertido mesmo, olhei para ela assim, falei assim, você está no ciclo de oração, não está? Estou. Eu quero ver o inimigo parar uma mulher do ciclo de oração. Agora nós vamos entrar em oração. Entramos em oração, irmão, eu falo lá na balança, se eu não vigiar, eu vou povoar aquele lugar lá, mas não quer não. O mesmo médico que falou que não podia, foi o mesmo médico que fez a ultrassom e falou assim, é a menina. Quase que eu olho para ele, pode dar um glória aí. Quase que eu olho para ele e falo assim, toma cheiroso. Não ia falar outra coisa, né? Tá vendo aí? Falou que não podia. Aí veio o Jonatas, se eu não vigiar, vem mais. Mas nós não está aqui para ficar povoando a terra, não. Amém? E aí, irmãos, olha que tremendo. Mas isso aqui foi o quê? Posição e orar? Agora o negócio está ruim e continua no sofá. O negócio está ruim, o controle não sai da mão. O celular não sai do zap, não sai da internet, não sai do Facebook. É o dia inteiro, é o tempo todo. Aí não tem tempo para orar, não tem tempo para ir para a igreja. Não dá para ir no ciclo de oração. Não dá para ir ali na campanha. Não dá para ir também ali na consagração. Não tenho tempo para isso. É isso mesmo. Sabe o que está dizendo, pastor? Eu não tenho tempo para orar pelo esse miserável, ele que morra desse jeito. É o que está fazendo. Porque se posicionar na oração, Jesus fala assim, pode ir orando aí que eu vou entrar com providência. Aleluia. Aquele homem tinha 38 anos no tanque de Betesda. 38 anos. Quantos anos Jesus tinha? Quando ele começou o ministério dele? Quanto tempo ele ficou observando o cara? Tá aí, né? Espera aí que daqui a pouco eu chego, vou descer aí. Tua vitória vai chegar, meu irmão. Só espera. Mas nós temos que ficar onde? Na posição. Ele largou a posição dele? Não. Ele não largou a posição, por isso que ele recebeu. Agora tem crente que larga a posição, vai receber como? Não tem como receber. O milagre está aí, recebe quem quer. E aí Jesus começa a ensinar eles também a respeito do jejum. Nós falamos também. O jejum faz parte, né? Tem caça de demônio que só sai com? Jejum e oração. Esses dias nós fomos orar numa mulher, o pastor Sérgio estava lá comigo, nós colocamos a mão, manifestou. Mas o povo duro de coração, ficaram tudo com medo, apavorado, se escondendo, né, pastor Sérgio? E se esconde todo mundo, e aquilo outro, saiu o demônio, aí depois eu fiquei sabendo que estava assim, foi pro seu lado. Foi. Rapaz, foi pro seu lado, né? Irmão, e ninguém foi para a igreja. Aí isso aconteceu, desceu a sepultura a mulher. Desceu. E a família está tudo indo por água abaixo. Mas não procura ajuda. Aí, a caça de demônios só sai com jejum? Oração. Aí Jesus fala para eles, agora eu vou ensinar vocês a respeito do tesouro no céu. Vou ensinar para vocês, porque senão vocês ficam agarrados com as coisas daqui. E aí vocês querem carro, casa, mansão, piscina, e esquece de me adorar. Deus tem riqueza para nós, tem ou não tem? Só que a gente não pode esquecer dele. Que ele não me dê demais, para mim não esquecer dele, e que não me dê de menos também, para mim não reclamar dele. Então uma porção diária tá bom, né? Que aí eu adoro ele na beleza da sua santidade. Jesus, obrigado. Obrigado pelo pãozinho quentinho, obrigado pelo almoço, obrigado pelo leitinho do neném. Eita, glória a Deus, tem coisa melhor que isso. Aí Jesus ensina eles, ó, não fica agarrado com essas coisas aqui não. Jesus fala, ó, não acumuleis para vocês tesouro na terra. O que tem de crente acumulando tesouro na terra e está esquecendo de acumular no céu. Imagina, irmão, olha que coisa linda. Você está construindo aqui, você está construindo uma casa. E se você tiver com Jesus, você também constrói com Ele. É melhor construir com Ele, irmão. Sabe por quê? Nós vamos ver no final aqui. Construindo com Ele, não vai cair. Aleluia. E aí Jesus ensina
a respeito da preocupação da vida. O que é preocupação? O que é preocupação? Quem tem conta aqui, levanta a mão. Quem tem conta que vai vencer segunda-feira? Aí já preocupa hoje. Vai vencer segunda. Preocupação, ou seja, eu me preocupo antes. Jesus já está falando para eles, não se preocupa não. Não fica preocupado, porque sabe por quê? O crente preocupado, irmão. O crente preocupado é um problema. Porque ele não consegue se desenvolver. O Espírito Santo está agitando a água, está entrando com providência e ele está lá assim, ó. Balança, mas não sente. E os irmãos do lado estão tudo num pentecoste só. É porque a preocupação, irmão, se nós vier com as preocupações do mundo, a nossa cabeça enche tanto que a gente não passa nem dessa porta aí. Olha aí, é documento de carro. Não vou nem começar a colocar não, para nós correr aqui. É muita coisa. E aí Jesus falou, cuidado, tá? Com as preocupações aí. Eu acabei de mostrar para vocês como é que eu faço. Vocês não pescaram nada. Mas comigo... Então, vocês estavam tudo preocupados, não vou levar nada para casa, está limpando rede, está reclamando, pera aí que eu vou entrar com providência. Pega a rede aí, entra aqui, para com essa preocupação e vem comigo para dentro do mar. Ou seja, Jesus está ensinando, vem comigo, entra comigo que eu resolvo a tua situação. Se não entrar com ele, vai viver reclamando. Aí Jesus fala aqui, irmãos, a respeito do julgamento ao próximo. Eita, Deus temente isso aqui. Não julguem para que vocês não sejam, porque da mesma medida que julgar será. Jesus já estava falando para o discípulo ali, cuidado, hein? Fica julgando seu irmão não, hein? Fica julgando não, vigia. Tá vendo? Olha que tremendo, irmão. Para o camarada brilhar de verdade mesmo. Rapaz, o cara teve que passar numa peneira, num esponjão para poder arrancar as caracas. Olha aqui as caracas que saiu dos discípulos. E aí ele ensina a respeito também da resistência na persistência na oração. Tá dando ruim? Continua orando, meu filho, vai dar certo. Quando vocês verem que tá dando ruim, continua, vai dar certo. Não acha que eu não estou te ouvindo e que eu não vou responder, não. Porque eu não respondo no tempo de vocês, eu respondo no meu. Quando eu quiser, eu entro entra aí e faça a obra. Não é do jeito que você quer. E aí ele começa a ensinar também a respeito do que? Da porta estreita. E a porta? Cuidado. Vão abrir um monte de porta aí, hein? Cuidado com as portas que você entra. Cuidado. Jesus já estava alertando os discípulos. Olha, a porta larga já estava lá naquela época. E olha que agora já está mais larga ainda. Já estava lá. E Jesus já estava falando, cuidado aonde vocês vão entrar nessas portas largas aí, hein? Jesus entrou numas portas largas lá e estreitou para todo mundo. Aí os que estavam na porta lá que não queriam estreito, ficou reclamando, esse aí não dá para nós não. Você lembra que Jesus olhou para os discípulos e falou assim, vai com eles ou quer ficar aí? Onde nós vai, só o Senhor tem vida eterna. Ou seja, os discípulos entenderam que tinha que ficar onde? Na porta? Os que estavam ali reunidos entenderam que tinha que andar o quê? Na porta larga, não dá para nós, não é muito duro esse negócio. E saiu. E aí Jesus ensina eles, irmão, vou correr aqui para nós ganhar tempo, a respeito do prudente e do insensato. E Jesus, irmãos, ele começa também a curar algumas pessoas aqui, para mostrar para os discípulos o poder. E aí ele fala sobre o poder de Jesus, sobre os demônios e sobre as doenças, no capítulo 8. E aí, irmãos, quando ele chega aqui, no capítulo 8, no verso 24, para nós encerrarmos, ele dá uma receita tremenda para os discípulos. Se o discípulo cumprisse tudo o que ele falou, eles estariam construindo a casa mas se não desse valor a tudo que Jesus falou, eles estavam construindo na areia. E o vento ia passar e ia derrubar. Ou seja, aquele que é luz, ele cumpre a palavra, anda na palavra, obedece a palavra e anda com Jesus. Mas aquele que não é luz, ele vai andar nesses lugares e vai procurar só fazer e cumprir o desejo do seu coração. E o coração do homem é perverso e enganoso.
quem conhecerá, né? Olha o que Jesus fala aqui, versículo 24 do capítulo 7. Portanto, quem ouve as minhas palavras e a pratica é como um homem prudente. Jesus estava falando o quê? Agora eu vou dar a receita para vocês. Já falei tudo isso. Agora, isso aqui para vocês, ó. Se vocês cumprirem tudo que eu estou falando, vocês são prudentes. Olha que coisa linda. Ele deu a receita do bolo, irmão, todinha. Bota isso, meu filho. Uma pitadinha. Isso assim, isso assim, isso assim, isso aqui. Ou seja, Jesus estava falando para eles o que? Eu estou dando um alicerce para vocês da casa. Eu estou estruturando vocês. Para quê? Para vocês ser luz aonde vocês forem. Então, ou seja, aí ele fala aqui, ó. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento, deram contra aquela casa e ela não... Quem que não caiu? A casa de quem? O que tem de casa caindo de crente, irmão? É, não é? Passou um vento, saiu um monte. Passou um vento, derrubou. Passou um vento, esfriou. Passou um vento. Irmão, o vento pode até vir, pode até soprar. Aleluia. Mas só que a gente permanece no mesmo lugar. E aí ele fala aqui que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Então, ou seja, irmão, Jesus no capítulo 5 começa a ensinar os discípulos para ser a verdadeira luz. E começa a falar tudo isso aqui que nós falamos. Depois os irmãos pegam para meditar. E começou a arrancar tudo isso de caraca. E depois lá na frente ele falou, agora pode ir. Pode ir, porque eu já estou vendo a luz em você. Aleluia. Isso mesmo. Irmão. Quando Jesus arrancou as caracas de mim, teve lugar que eu entrava, irmão, em mercado que eu trabalhava de promotor de evento, chegava no mercado, quando eu estava ali todo intertido, chegava uma pessoa perto de mim e falava, você é crente, né? Eu falei, sou, mas nem olhava pro cara. Aí quando eu ia ver, cadê o cara? Sumiu. Era o Espírito Santo testificando. Você é crente, hein? Você é crente. Ou seja, você é luz, hein? Vai brilhar ou vai continuar apagado? Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar você que está meio apagado. Você que está meio ofuscado aí a sua lâmpada. Meu Deus. E olha que nós não entrou lá no Mateus 25, né? As 10 virgens. Elas precisavam do quê? Para manter a luz acesa. Então, se você está precisando do azeite, vem aqui na frente. Para manter a sua luz acesa. Amém? Quem quiser vir aqui na frente e receber oração, pode vir. Talvez você está apagado e Jesus quer te acender a partir de hoje.